África, um continente jovem, o continente do futuro. Mas o futuro está ameaçado. Sobretudo a costa oeste do continente está na mira das máfias da droga. E essas organizações querem lucros rápidos e sem riscos, e um raio de ação ilimitado. Eles, quando chegam num país onde estão interessados, submetem aquele poder político e econômico às suas ordens. Imperam. Drogas. Encontramos-las junto dos jihadistas em toda a zona saariana e em toda a sub-região. Dans toute la zone sahélienne, et on en trouve dans toute la sous-région. Eles aterram no deserto com aviões carregados de cocaína e de armas. Nós não somos os produtores, nós somos utilizados, conforme se dizia e se diz, de trampolim de passagem. É sem dúvida nenhuma uma tragédia para toda a região. Na mira dos cartéis, guerra da droga na África Ocidental. Dakar, a capital do Senegal, é uma placa giratória para toda a África Ocidental. Aqui são distribuídas mercadorias provenientes de todo o mundo. As barreiras comerciais com os mercados europeu e outros da América Latina e na Ásia foram praticamente derrubadas. Não é difícil organizar negócios internacionais em Dakar, mas nem todas as mercadorias que aqui chegam são legais. O comissário Ndour, chefe da Brigada Antidroga da Polícia Senegalesa, mostra-nos o resultado das últimas rusgas no aeroporto e no porto de Dakar. Cocaína em embalagens herméticas de plástico, denominados body packs, que os chamados mulas costumam a transportar nos seus estômagos. E ainda cocaína pura no valor de 2 milhões de euros, que a polícia descobriu entre embalagens de açúcar e feijão. As nossas apreensões aumentam, sejam de cocaína, sejam de heroína, sejam de haxixe ou mesmo de anfetaminas. Encontramos cada vez mais drogas, o que significa que as redes de contrabando escolhem cada vez mais frequentemente a região da África Ocidental como zona de trânsito. Há uns anos atrás, a cocaína era praticamente desconhecida nesta região. Hoje é quase tão comum como o cannabis. Em todo o Senegal não existe um único cão para a detecção de drogas. O comissário Ndour dispõe apenas de 75 agentes que são responsáveis para todo o território nacional deste país oeste africano. O Senegal dispõe de um aeroporto muito importante para toda a sub-região, um hub para toda a região. Temos também um porto marítimo muito importante. Existem conexões aéreas com quase todos os países da Europa e também com os Estados Unidos. O nosso país é, portanto, bastante acessível, inclusive para os narcotraficantes. Nos últimos 10 anos, o tráfico internacional de droga transformou-se num problema muito significante para a região da África Ocidental. Por isso, as Nações Unidas implantaram em Dakar uma agência para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. O chefe desta agência é Pierre Lapac, um antigo agente da Polícia Judiciária especializado em investigações de máfias na Europa. Lapac estima que o tráfico de droga movimenta anualmente mais de 400 mil milhões de dólares. E a África Ocidental é a região de trânsito ideal. Un kilo de cocaïne pure à Bogota, en Colombie, au Pérou,
quilo de cocaína pura custa em Bogotá, na Colômbia, ou no Peru, ou na Bolívia, portanto, nos três principais países de produção, entre 1.500 e 2.000 euros. Esse quilo, nas ruas de Paris ou Berlim, vale entre 400.000 e 500.000 euros. Uma valorização enorme. Acresce que 1 quilo de cocaína pura rende 4 quilos para o consumo de rua, depois de ter sido misturado com outras substâncias. É lógico que um lucro tão grande abra uma porta a uma cadeia de organizações criminosas que tentam transportar cocaína da região de produção para os principais países de consumo. A Europa já ultrapassou os Estados Unidos como principal consumidor de cocaína. A rota marítima mais curta entre a América do Sul e a África é a latitude 10, a norte do Equador. Os observadores denominam esta rota de Autoestrada número 10. Centenas de barcos fazem diariamente este percurso e é por aqui que são transportadas anualmente entre 60 e 250 toneladas de cocaína. As razões são múltiplas. Por um lado, a região da África Ocidental é composta por Estados jovens que se constituíram nos anos 60. Por outro lado, trata-se de países com instituições frágeis. Alguns dos países viveram conflitos armados, guerras, revoluções ou golpes. E as instâncias que deveriam combater o crime e o tráfico, a justiça, as alfândegas ou a polícia, são muito débeis e, por vezes, corruptas. Guiné-Bissau, um pequeno país situado a sul do Senegal. A costa é longa, cerca de 350 km e muito acidentada. A paisagem é composta de pântanos, manguezais e florestas. Num território da dimensão dos Países Baixos, vivem cerca de 1.500.000 habitantes. Quase um terço da população da antiga colónia portuguesa vive em Bissau, a capital. A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Mais de metade da população vive abaixo dos limites da pobreza. A esperança média de vida é baixíssima. O guineense médio não atinge os 50 anos de idade. Os rendimentos do país são muito mal distribuídos, mas existem uns poucos que conseguiram grandes fortunas. De onde veio o dinheiro que fez enriquecer certas pessoas na Guiné-Bissau? Esta é uma das questões que durante muito tempo ocupou as atenções de Calvário Alcarié. Entre 2007 e 2012, este agente da Polícia Judiciária foi chefe da Interpol em Bissau. Nessa qualidade, lutou com todo o empenho contra o tráfico de drogas. Chegou mesmo a investigar grandes barões, como o cidadão venezuelano Carmelo Vázquez Guerra, que tinha contrabandeado mais de 600 quilos de cocaína. Ele tinha captura internacional. Por isso, quando foi capturado aqui, nós comunicamos do que a Guiné-Bissau não dispunha de estabelecimentos prisionais adequados para ter um homem como aquele. Demoraram, os seus amigos libertaram e fugiu de novo. E muitos países, sobretudo africanos, não podem combater a criminalidade organizada internacional. É uma guerra desigual. Claro. Eles têm meios, têm dinheiro, têm tudo. Durante a sua luta contra o tráfico de drogas, Calvário Alcarié chegou à conclusão que não podia contar com os militares no seu país. As Forças Armadas são um poder à parte. Dão emprego e pão a muitos guineenses. E nenhum exército tem, em média, tantos generais como o exército da Guiné-Bissau. E é sabido que alguns deles se envolveram com o crime e o tráfico. Existem indícios muito precisos de que uma parte da chefia militar lucra com a droga. E há altos militares envolvidos em assassinatos políticos.
retrospectiva. Dagman Awai, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, morre na sequência de um atentado. 12 horas depois também é assassinado o presidente Nino Vieira. Diz-se que ambos tinham deixado entrar no país a máfia internacional. A aliança entre o político e o militar termina num banho de sangue. Em 2012, o comissário Calvário foi demitido do cargo. Foi literalmente posto na rua. Alguns militares tinham resolvido tomar o poder à força e encerrar o escritório da Interpol. Nada se podia fazer contra isso. Os militares alegavam que a Guiné-Bissau é um país soberano. Calvário recorda o seu maior êxito, quando ainda estava no ativo. Foi pouco antes de ter sido demitido. Conseguira, nomeadamente, prender 7 grandes traficantes, entre eles alguns militares, que transportavam nada menos de 700 quilos de cocaína. Quando a nossa polícia apareceu para interceptar aquelas viaturas que traziam drogas, estavam juntamente com eles. Então, eles viram que nós, na altura, tínhamos apoio da capa internacional, então não reagiram. Renderam-se, pura e simplesmente. Depois daquela apreensão, o mais importante para nós, que é a droga, depois foi parar no Tesouro Público e desapareceu lá. Aconteceu depois, os militares assaltaram a sede da Polícia de Investigação Criminal da Guiné-Bissau para soltá-los. Eles são mais fortes que nós, são mais armados que nós. Bissau é aqui o maior porto de um país que dispõe de uma costa muito acidentada. Oficialmente, apenas 20 marinheiros controlam essa costa. Mas esses mesmos marinheiros não têm nem barco, nem combustível. E muitos não são pagos há meses. Pagando 300 euros mais o combustível, é fácil para um estrangeiro conseguir transporte para o arquipélago dos Bijagós. A algumas milhas do porto de Bissau aparecem as primeiras ilhas. Uma paisagem paradisíaca para turistas. Mas o turismo aqui ainda não se desenvolveu. As populações vivem sobretudo da pesca e de alguma agricultura de subsistência. A Guiné-Bissau tem 88 ilhas, apenas 21 habitadas. Todo o resto não é habitado. Como a droga vem nos navios, grandes navios mesmo, em grandes tambores de 200 quilogramas, pode ser, são geralmente tambores daquele tamanho. E ficam lá tranquilos. Por isso, depois, é recompensa dos políticos, eles pagam com produto ou então com dinheiro. Por isso, eles estão mais à vontade, como quem estivesse no paraíso. Na ilha de Bubaque, numa antiga pista ainda dos tempos coloniais, aterram regularmente aviões. Os habitantes contam que de vez em quando passam por aqui senhores que falam espanhol a bordo de Cessnas registadas no Brasil ou na Venezuela. Esses senhores, por vezes, precisam de apoio no descarregamento de aviões, contam as pessoas. Eram antigas pistas da era colonial. Então, haviam pistas em cada terra.
em cada vila para facilitar deslocação, abastecimento, logística para aqueles militares que moravam lá naquelas terras. E essas pistas que depois eles utilizaram na altura e, bom, vamos ver o que é que esse governo pode fazer. Desde julho de 2014, a Guiné-Bissau dispõe de um governo democraticamente eleito. Uma grande coligação composta pelos principais partidos. Este governo distancia-se oficialmente do negócio da droga. Mas até agora ainda não foram tomadas quaisquer medidas concretas, muito menos foi preso qualquer traficante residente em Bissau. O único alto militar preso é Bubu Nachuto, o antigo chefe do Estado-Maior da Marinha da Guiné-Bissau. Agentes norte-americanos, disfarçados de traficantes colombianos, colocam-lhe uma armadilha em abril de 2013, conseguindo capturá-lo em águas internacionais ao largo da Ilha do Sal. Em interrogatórios policiais, Bubu confessa ter colaborado com barões da droga internacionais e denuncia ainda alguns cúmplices. E esses nomes aparecem nas listas dos maiores barões da droga procurados pelas autoridades norte-americanas. A denominada lista Kingpin, que enumera os mais influentes traficantes do mundo e que é regularmente atualizada. Um dos mais procurados barões da droga, segundo essa mesma lista, é Francisco Frederico Barros, um cidadão cabo-verdiano residente em Bissau, conhecido por Chico Barros. Os Estados Unidos impuseram sanções contra este e outros alegados traficantes, congelando as suas contas bancárias e controlando as suas transações económicas. Cada caso é analisado ao pormenor e assinado na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos. Entrevista no Ministério da Justiça da Guiné-Bissau. O que é que se sabe aqui sobre o caso Chico Barros e outros barões da droga alegadamente residentes em Bissau? A ministra Carmelita Pires tem fama de grande lutadora contra a droga no seu país. Ela própria sofreu pressões durante a fase em que os militares tomaram o poder e viu-se obrigada a abandonar o país. Em 2014, integrou o governo da Guiné-Bissau. Isto um cidadão cabo-verdiano que vive aqui na Guiné-Bissau e que é referenciado como um dos grandes barões da droga internacional. Vocês acompanham esse caso ou estão a investigar esse caso ou ainda não chegou a esse ponto de poderem investigar? Nós temos conhecimento desta situação, estamos em crer que não está aqui neste momento na Guiné-Bissau esse cidadão, segundo as nossas investigações, mas estamos alertas e, conforme lhe disse, estamos a retomar. É uma pena que tenha havido este interregno por mais um período de transição. Bissau, uma cidade com 400 mil habitantes. Um meio relativamente pequeno onde toda a gente praticamente se conhece. Em princípio, não é difícil encontrar aqui traficantes que constam de listas de buscas internacionais. Pedimos informações, queremos saber se, ao contrário do que afirma a ministra, Chico Barros se encontra em Bissau. Uma pista conduz a uma das praças mais centrais de Bissau, a Praça Baiana, onde se situa o denominado Complexo Caliste. Dizem-nos que aí é que conseguiríamos saber se vivem ou não barões da droga na Guiné-Bissau. No dia seguinte, podemos entrar no edifício, onde somos recebidos numa sala de jogos. O nosso interlocutor diz que é gerente do estabelecimento, mas não o dono. Para ele, é importante frisar esse pormenor. Quem é o senhor? Francisco Barros. E o nome completo? Francisco de Fátima Frederico Barros. O Chico Barros, como é conhecido aqui na Guiné-Bissau, consta de uma lista dos Estados Unidos como um grande barão da droga internacional, não é? É falso. Para mim é tudo falso. Nem sequer ponto foi um grande espanto para mim, porque eu nunca meti com nada ligado ao tráfico.
possivelmente há pessoas que eles estão a dizer que estão indicado isso, na verdade, e pessoas que eu já tratei com eles, são pessoas que alguns somos amigos, mas pronto, eu não tenho nada a ver com isso. Eu recuso isso totalmente, que eu nunca meti com tráfico, sempre trabalhei toda a minha vida. Eu já tive contactos com colombianos, precisamente, eu já no negócio de carros, muitos mesmo, muitos, mas pronto, e um homem quando vem na rua ninguém identifica se ele é colombiano ou não, e só depois como passar o tempo, que eu mesmo circulava discoteca com eles, restaurantes, na boa, eram meus clientes, às vezes há momentos que eles iam me pagar e davam-me um encontro no restaurante Padeira, por exemplo, Benfica, e aí encontrava com eles, eu dava-me cheque, às vezes dinheiro mesmo, dinheiro líquido. E nunca foi pago com cocaína, por exemplo? Nunca. E nunca porque mesmo se me pagaram isso, como eu não tinha lugar para a polícia, nunca. E nunca mediou negócios internacionais, portanto, de cocaína de um lado para o outro? Não, nunca. Então, como é que explica que os americanos, assim, uma instância tão importante e com eu não sei. Se isso existe, na verdade, eu estou disposto a colaborar mesmo, a dar cara. Não vale a pena fazer tentativas, por exemplo, para tentar me enganar, levar um ponto qualquer depois para tentar me raptar conforme eles fizeram aí com os outros aqui, mas eu penso que não vai acontecer, porque eu estou atento nisso, mas eu estou disposto, se na verdade eu sou suspeito, que eles contactam comigo, criamos forma de, se for necessário eu vou até lá. Relacionou-se muito bem e através dos negócios, como por exemplo com o Bubu na Chuto. Com relação de família mesmo, tipo familiar. Com minha família com a família dele comigo, e relação de família. Inclusive eu não chamo ele Bubu nem senhor, eu chamo ele tio Bubu. Trato ele como familiar. Então, e não sabia que ele estava envolvido no narcotráfico internacional com grandes quantias, toneladas de cocaína? Nunca. Eu sempre sei que ele é militar, que ele fazia negócio com ele de carros para ele pessoal e mesmo para a Marinha. Mas que ele é um narcotraficante, isso eu não posso acusar, e nem teve ideia nunca que ele andava metido nisso. Mesmo com um governo democrático, a Guiné-Bissau permanece um país sem polícia nem justiça. O ex-comissário Calvário conhece o caso Chico Barros, mas ninguém está em condições de atuar de momento. Os poucos polícias e a máquina judicial não funcionam. Os salários estão em atraso. Faltam computadores, viaturas e combustível. Também não há prisões capazes de receber criminosos de alto gabarito. As nossas pesquisas mostram que seria, na prática, muito fácil localizar pessoas procuradas a nível internacional. Mas nada acontece. Calvário espera poder um dia voltar ao cargo que detinha na Polícia Judiciária ou na Interpol. O crime organizado não precisa de licença para entrar num país. Eles entram onde querem, como querem, e submetem o poder político às suas ordens. Eles não precisam de licença, por isso não precisam de serem apoiados por ninguém. Eles, quando chegam num país onde estão interessados, submetem a quem do poder político e econômico às suas ordens. Imperam. Sinais exteriores de riqueza num país extremamente pobre. Nos últimos anos, muitas mansões foram construídas na cidade de Bissau.
Os seus donos são, na maior parte dos casos, altos militares e detentores de cargos políticos. A maior parte da cocaína que entra na Guiné-Bissau não fica no país. Os traficantes sabem que na Europa conseguem melhores preços para o produto. A Guiné-Bissau é o sítio ideal para armazenar e negociar com os clientes europeus. Mas na Guiné-Bissau também começa a haver consumo de droga. Muitos dos intermediários são pagos não com dinheiro, mas com cocaína, que depois tentam vender na própria Guiné. Domingos T., um pastor anglicano protestante, é um dos poucos que se ocupam de jovens guineenses viciados em crack. Ele construiu um centro de desintoxicação. Esse centro fica em Quinhamel, a cerca de 30 km de Bissau, um lugar sem condições mínimas. O padre Domingos não dispõe de meios financeiros, nem de medicamentos, também não há água canalizada e muito menos corrente elétrica. Esse centro realmente é construído para acolher pessoas que são vítimas dessas práticas e que atualmente assolam a Guiné-Bissau. Estão trazidas familiares, trouxeram seus filhos que são vítimas desse negócio sujo. E também em todas as regiões do país, Gabu, Bafatá, Canchungo, essas zonas todas, muitos dos jovens são apanhados por essa prática do consumo dessas drogas. Infelizmente, nós temos que lamentar. O nosso governante não tem meios suficientes para combater essa prática. Quartos das mulheres com problemas de depressão, mulheres que sofrem Aqui são os quartos onde são recolhidos jovens com problemas de drogas. Então, esse espaço está a viver de cerca de 35 jovens aqui, nesse espaço. A fase de entrada de pessoas ali no programa, quando são trazidos pessoas mais violentas que estão afetados psicologicamente, têm problemas de alucinações, perturbação mental, que não percebem nada, é capaz de matar alguém, é capaz de fazer tudo. E essas drogas, cocaína entrou, foram introduzidos e transformados em quiza, é uma pedra, nós dizemos crack. É uma droga feita do partido de cocaína, a mistura com bicarbonato, com uma cinza do tabaco. E muito viciante. Quando o jovem entra lá, no princípio não percebem, mas começam a ser viciados e é capaz de roubar a mão armada, é capaz de fazer muita criminalidade. Os jovens é capaz de causar paranoias e alucinações. Como não há colaboradores especializados, os doentes são muitas vezes simplesmente abandonados aqui no centro de desintoxicação de Quinhamel. O padre Domingos vem aqui de vez em quando para conversar com os jovens e para lhes dar conselhos, mas não pode fazer por enquanto. Nós registramos em toda a África Ocidental um número crescente de toxicodependentes. Estimamos que sejam mais de 3 milhões. Um número enorme. Portanto, a droga já não é apenas um problema dos países produtores e dos países consumidores, é também um problema dos denominados países de trânsito. Bamako, capital do Mali. Aqui vivem cerca de 2 milhões de habitantes num país de 15 milhões. Desde 2012 que Bamako vive um drama de refugiados provenientes do norte do país. Pessoas sem casa e com poucas oportunidades de emprego.
Muitos deles tentam ganhar algum dinheiro nas margens do rio Níger, onde coletam areias que vendem às empresas locais de construção civil. As suas terras de origem foram invadidas por rebeldes jihadistas. Forças francesas intervieram, obrigando a recuar os islamistas radicais. Entretanto, o Mali elegeu um novo presidente. A instabilidade no norte do país continua mesmo assim. O músico MC Talka é um dos que vieram do norte do Mali para a capital. Com a sua música, tenta passar a mensagem de liberdade. Uma das suas mensagens, a cocaína é uma das causadoras do terrorismo no seu país. O meu coração chora, porque o norte do meu país chora. O norte está sempre no meu coração, essa região que foi sequestrada por terroristas. Para mim é difícil de digerir que o meu país não consegue sair desta miséria. Em Gao, a minha terra natal, existem vários bairros que foram invadidos pela droga e que até são apelidados de Cocaine Bougou, bairros da cocaína. As regiões à volta das cidades de Gao e Tombouctou, no norte do Mali, continuam a ser controladas por jihadistas e separatistas que têm uma estreita cooperação com o contrabando da droga. Oficialmente, as Forças Armadas malianas conseguiram libertar as cidades mais importantes do país com a ajuda dos franceses, mas a região norte é muito difícil de controlar. Ali, os representantes das máfias internacionais da droga constroem alianças com ideólogos fanáticos e jihadistas suscetíveis de ameaçar também países vizinhos como a Mauritânia, o Níger ou a Argélia. Le Nord Mali a toujours été un point, une région. O norte do Mali sempre foi uma região mal controlada pelas autoridades malianas. É também uma zona onde há grupos tuaregues locais que, historicamente, sempre viveram do contrabando e do tráfico. O tráfico de sal, de escravos, de cigarros, de combustível. As rotas desses produtos sempre foram as mesmas e ainda hoje o são. MC Talka mostra à filha fotografias do norte do Mali, tiradas antes da sua fuga. A sua família não foi diretamente confrontada com a guerra no norte do país, pois conseguiu chegar a Bamako antes da situação se agravar. MC Talka viveu uma adolescência feliz. Gao era uma cidade rica, um centro de comércio e de intercâmbio cultural. Os temas de MC Talka falam da violência praticada pelos tuaregs separatistas e também pelos jihadistas islâmicos, que pretendem introduzir formas extremas da lei islâmica, a Sharia, na cidade de Gao. Eles são burros. Pessoas como eu, para eles, são alvos a abater. Pessoas inúteis na perspectiva deles. Eles consideram-me como um ocidental, um degenerado que representa a modernização e outras coisas que eles ignoram por completo. Os jihadistas e separatistas no norte do Mali vivem de pedágios e da suposta proteção dos contrabandistas que atravessam o Sahara, transportando a cocaína em direção à Europa. Com esse dinheiro, compram armas. Ao mesmo tempo, os traficantes de droga fazem os seus negócios sem qualquer impedimento nos territórios controlados pelos jihadistas. Eles transportam drogas, toneladas de drogas naquele território, cocaína e armas. Eles também recorrem à corrupção. Há pistas para a aterragem de aviões, como em Tarkint, onde até já aterraram aviões de transporte Antonov. Sori Haidara é editor do jornal maliano La Nouvelle Patrie, um jornal que tem vindo a publicar regularmente artigos sobre o tráfico de droga e os jihadistas. O jornalista nem sempre foi elogiado pelo seu trabalho, chegou mesmo a ser ameaçado.
Mas Aidara quer continuar a escrever sobre os aviões que aterram no deserto carregados de cocaína. Um caso concreto ocorrido em novembro de 2009. Um Boeing carregado de cocaína aterra no deserto, perto da cidade de Tarkint. Quando eles aterraram em Tarkint, já tinham lá vários veículos à espera deles para pegar na droga e transportá-la. O avião partiu na aterragem, mas isso não impediu que eles continuassem a sua rota. Depois da aterragem, o avião foi incendiado. Tratava-se de um avião de transporte registado na Guiné-Bissau, soube-se mais tarde oficialmente. As autoridades estimam que o avião transportava entre 5 e 10 toneladas de cocaína proveniente da Venezuela. O caso de Tarkint não é o único caso em que as máfias da droga utilizaram grandes aviões para transportar grandes quantidades de cocaína. É assim o norte do Mali. É lá que os intermediários e distribuidores da droga se encontram para entregar as suas mercadorias e combinar os caminhos para o transporte, ou através da Tunísia, ou da Líbia, ou da Argélia. Há algum tempo verificamos que os traficantes deixaram de utilizar Boeings, passaram a utilizar aviões mais pequenos que não são detectados pelos radares. Eles transportam várias toneladas e depois distribuem em vários pacotes de 100 quilos cada. Quando perdem um pacote de 100 quilos é mau, mas sempre melhor do que perder 3 toneladas ao mesmo tempo. Janeiro de 2013. Ataque da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico contra a unidade fabril de gás Amenas, na Argélia. O grupo terrorista toma operários e engenheiros ocidentais como reféns. O ataque acaba num banho de sangue. Mais de 50 mortos. O líder terrorista Mokhtar Belmokhtar reivindica o atentado. O argelino utilizava o norte do Mali como base. Antigamente, financiava a sua organização com o contrabando de cigarros. Belmokhtar tem agora uma nova fonte de financiamento muito mais lucrativa: a cocaína. Essa guerra suja está diretamente ligada ao tráfico de droga. No norte do Mali, os traficantes gozam de todas as liberdades possíveis. Os separatistas têm dinheiro e armas, e isso leva a que o Estado maliano tenha cada vez mais dificuldades em controlar esse enorme território. Bamako, a capital do Mali, é conhecida em toda a região pela sua dinâmica cena musical. Milhares de músicos fugiram dos territórios dominados pelos islamistas para o sul do país, pois em muitas partes do norte do país já não é possível fazer música. É neste palco, perto do centro de Bamako, que MC Talka atua regularmente. A música é a sua arma. O norte chora, o norte sofre, canta MC Talka. A minha terra foi sequestrada por terroristas e barões da droga. O medo de atentado está sempre presente, mesmo no sul do país. A 540 quilómetros de distância da costa oeste africana, no Oceano Atlântico, entre a América do Sul e a África, é aqui que se situa Cabo Verde. São 9 ilhas habitadas e cerca de 500 mil de habitantes. A bordo de um barco da Guarda Costeira Cabo-Verdiana, uma patrulha de rotina. Ângelo Garcia, o comandante, é responsável pelo controlo de um território de mais de 200 milhas à volta da ilha de Santiago. Em todo o território, existem 5 barcos como este, segundo informa a Marinha de Cabo Verde. Não é fácil combater os tráficos que vamos ter aqui na costa, mesmo com as condições dos nossos países. Temos que ter vários meios para combater esse tipo de pirataria e tráficos ilegais e assim.
Cabo Verde é um país pequeno com um território marítimo relativamente grande, um território maior do que o da França continental. Segundo estimativas da Agência das Nações Unidas para o Combate à Droga e ao Crime Organizado, a quantidade de cocaína que entra anualmente em Cabo Verde ultrapassa as 30 toneladas, tanto como na Guiné-Bissau. O arquipélago fica precisamente na rota marítima mais curta entre a América e a África, o Highway, a Autostrada 10. Encontro com o jornalista Daniel Almeida, que trabalha para a Nação, o mais importante jornal cabo-verdiano. Daniel Almeida publicou inúmeros artigos sobre apreensões de drogas e detenções de traficantes, alguns até pertencentes à alta sociedade cabo-verdiana. Daniel Almeida também acompanhou alguns dos mais espetaculares processos contra o narcotráfico que, nos últimos anos, levaram à detenção de alguns traficantes influentes em Cabo Verde. Nesse momento temos cerca de 2 dezenas de pessoas que estão presas, as pessoas mais graúdas, porque há de pequeno tráfico que não tem assim grande impacto, mas pessoas mais graúdas com barões, temos neste momento cerca de 2 dezenas. Há um grupo ligado ao voo da Águia que está em São Vicente e ao grupo de Lancha Voador que está na cadeia central de São Martinho, aqui na cidade da Praia. A polícia cabo-verdiana é bem treinada e apetrechada com meios relativamente modernos e sofisticados em comparação com outros países da região. E a Polícia Nacional gosta de exibir esses meios. Em Cabo Verde existe uma denominada Brigada Antidroga. Todas as unidades estão conectadas a nível internacional. A cooperação, sobretudo com unidades europeias, é uma realidade. Daniel Almeida dispõe de boas fontes na polícia. Quando se proporciona, tenta ouvir a opinião dos agentes, por exemplo, sobre a apreensão de droga mais espetacular na história do país, o denominado caso Lancha Voadora, que chegou a ter impacto internacional. Agentes policiais de 4 países participaram na operação. O êxito foi fruto de uma estreita cooperação internacional. A polícia seguira, durante vários anos, os rastros de um grupo de traficantes que transportava cocaína da Colômbia, via Cabo Verde, para a Holanda e a Alemanha. A televisão de Cabo Verde deu destaque ao caso. A cocaína era transportada em aviões ou barcos e possivelmente até em submarinos, segundo os agentes. As embalagens eram depois atiradas para o mar, sobretudo junto à costa da ilha de Santiago. E era aí que entrava em ação a Lancha Voadora, um barco de borracha de 3 potentes motores e uma velocidade 3 vezes superior à dos barcos da polícia. A operação, apoiada pelas polícias portuguesa, espanhola e holandesa, culminou na apreensão da maior quantidade de cocaína na história de Cabo Verde. Em outubro de 2011, aconteceu esta grande apreensão numa cave de um prédio que era também de uma empresa que pertencia, uma empresa imobiliária que pertencia a esse grupo de narcotraficantes. Nessa cave encontraram essa 1,5 tonelada de cocaína. Armas de pequeno e grande calibre, alguma moeda estrangeira e nacional de elevadas somas, e nesse momento 9 desses elementos estão presos, com destaque para na altura o presidente da Bolsa de Valores, o que provocou um certo escândalo na sociedade cabo-verdiana, que também a sociedade cabo-verdiana também abraçou em peso essa operação.
3 dias depois da operação, a cocaína confiscada é queimada na presença das câmaras das televisões. O valor da droga destruída, cerca de 500 milhões de dólares, o equivalente ao dobro da receita fiscal de todo o país num ano inteiro. Le Cap-Vert est incontestablement plus fort au niveau de ses institutions et au niveau de sa volonté et des moyens mis en œuvre. Cabo Verde é incontestavelmente mais forte que os outros países da região ao nível das suas instituições e dos meios postos à disposição para o combate ao narcotráfico. Isso é positivo, mas a posição geográfica de Cabo Verde contribui para que o país permaneça um foco de fragilidade. Não existem varas mágicas na luta contra o crime organizado. É um trabalho que exige muita persistência, pois qualquer momento de desatenção é imediatamente aproveitado pelos grupos criminosos. Et que chaque instant de relâchement que vous pourrez avoir va être exploité par les groupes criminels. O Estado de Cabo Verde dispõe de uma organização relativamente desenvolvida. O turismo e outras áreas da economia proporcionam receitas ao Estado que, no entanto, nunca são suficientes para uma efetiva luta contra a droga. As ilhas são dispersas, o território difícil de controlar, as costas são bastante acidentadas. O concelho da Calheta de São Miguel, na ilha de Santiago, é um sítio calmo, normalmente. Parte da população, cerca de 16 mil habitantes, vive da pesca. 2 de julho de 2011, centenas de embalagens brancas vêm dar à praia da Calheta. Daniel Fernandes, na altura, era polícia e estava de serviço na Unidade Especial de Luta contra a Droga quando foi chamado ao local devido aos estranhos pacotes. Sim, alguns pacotes, uma quantidade considerável, foram recolhidos. Agora, não sei, ao todo, não sei quantos pacotes que apareceram aqui. Bem, as autoridades conseguiram recolher uma quantidade considerável dos pacotes que apareceram nestas praias aqui. A primeira suspeita da Brigada Antidroga, os pacotes teriam sido provavelmente atirados de aviões para o mar com o intuito de virem a ser apanhados com barcos a motor. Isso já tinha acontecido várias vezes, mas não tão perto da costa. Pacotes de droga na praia, isto, afinal, era uma novidade. Mas as pessoas que recolheram os produtos, algumas delas nem sequer sabiam de que produto se tratava. E depois, aos poucos, as informações foram passando e se veio a confirmar que eram drogas, né? Através de análises e testes. Né? Alguns populares, quando encontraram o produto, algumas pessoas pensaram que era um produto algo inofensivo e começaram a usar este produto para barar os barcos. As crianças também estavam a brincar com o produto. Enfim, há muitas histórias à volta disso. Numa vila pescatória, umas pessoas levaram aquele produto para casa. Houve também situações de uma certa pressão de algumas pessoas que conheciam o produto, o valor do produto, que faziam trocas por eletrodoméstico, até chegou-se a negociar um IAS em troca de 2 pacotes de cocaína. O caso permanece algo nebuloso. Uma coisa é certa, depois dos pacotes brancos terem dado à praia, começaram a ser construídas muitas casas novas na Calheta de São Miguel. Aquilo criou uma certa confusão, um clima de medo no seio da população, porque até a polícia esteve envolvida. E isso também provocou uma certa confusão também na Brigada Anticrime da BAC, porque daí foram subtraídas algumas quantidades de cocaína que também levou com que alguns agentes fossem detidos. O agente Daniel Fernandes, na altura, foi detido, suspeito de ter ficado com alguns dos pacotes. Facto que ele nega redondamente, mas em vão.
Daniel Fernandes é despedido do serviço policial e desde então trabalha por conta de uma empresa de segurança. Cabo Verde é e permanece um país em risco, se bem que, ao nível da legislação, foram tomadas medidas importantes que outros países ainda não tomaram. Uma lei contra a lavagem de dinheiro possibilita a apreensão de imóveis quando os donos não conseguem provar a origem do dinheiro. Cabo Verde é um país bastante vulnerável, mas melhor preparado para se defender que outros países. No Mali e na Guiné-Bissau, as estruturas estatais praticamente desmoronaram. Todos os países oeste-africanos estão na mira dos cartéis da droga. Aumenta a criminalidade no contexto da droga, alastra também a corrupção. É neste ambiente que os criminosos se sentem bem. Regresso a Dakar, a capital do Senegal. Aqui, as estruturas do Estado ainda não desmoronaram por completo. Segundo Pierre Lapac, da Agência da ONU contra a Droga, a região da África Ocidental já não é apenas uma região de trânsito para a droga, o risco hoje é maior. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1 milliard d'habitants. L'Afrique, dans 25 ans, ça sera 2 milliards d'habitants. O continente africano tem hoje 1.000 milhões de habitantes. Dentro de 25 anos serão 2.000 milhões. Metade da população africana é jovem. Na sua maioria, quem são os consumidores de drogas? São os jovens, não são os velhos. Portanto, o continente africano é o mercado do futuro para os grupos criminosos. O futuro desses grupos criminosos já não está na Europa, já não está nos Estados Unidos, mas sim em África.